Aumentando a nossa fé é o título que eu coloquei. Há uns meses atrás, eu não lembro quando, mas eu preguei uma mensagem sobre crescendo em fé. Mas Deus me deu uma direção nova, ouvindo o homem de Deus, e eu resolvi trazer essa palavra. Eu creio que Deus está conosco nessa hora, amém? Eu quero ler com você em primeiro lugar o que está em Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Vamos ler todos nós juntos? Os apóstolos disseram ao Senhor. E eu quero que você coloque no tempo pessoal, na primeira pessoa. Diga comigo: Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Levante sua mão e fale você com Jesus. Vá lá. Meu Deus, aumenta a nossa fé, no nome poderoso de Jesus. Irmãos, na medida em que a nossa fé aumenta, independente do nível, nós vamos além, amém? Aleluia, nós vamos além. Talvez, irmãos, você fique pensando assim, com 3 anos de crente, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 como eu, e perguntando: Senhor, eu tenho crescido, tem aumentado a minha fé? A gente não tem um aferidor de pressão, tem um aferidor de pressão, um aferidor de febre, mas não tem um medidor de fé. O senhor não achou não? Nós gostaríamos de ter, para a gente dizer: meu filho, a fé está pouca. Mas irmãos, ela precisa aumentar. E o entendimento, que eu quero que você saiba daqui, é o entendimento de Jesus lá de Lucas 11, quando Jesus viu 4 homens trabalhando para que ele conseguisse curar um outro homem. E Jesus olhou para aqueles 4 homens e disse assim: vendo-lhes a fé. Significa que a fé não é material, mas ela é visível. Alguém pode ver a nossa fé. Você pode dizer amém? Então, na medida que essa fé aumenta, que ela vai aumentando, nós precisamos entender que alguém será capaz de ver a nossa fé. Como eu imagino que parte de vocês, alguém já disse: você está diferente. Alguém deve ter dito: você é um homem de Deus. Enfim, aumenta a nossa fé, irmãos. É a maneira que a gente crê de que, como Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Então Jesus não cresceu só como homem. Então a fé dele estava aumentada. E alguém disse que a fé é como músculo. Talvez os que tomam bomba, porque não, o Caio não toma não, larga de conversa. É inveja, Caio, porque bonito, forte, aí o Pedro já fica com inveja. Olha, irmãos, talvez essa seja algo falso, mas não estamos falando desse camarada que malha, que luta, que gosta de academia. Você já notou que eu e Fetosa não gostamos, mas somos obrigados a fazer exercício. Ei, vamos lá. Diga: Senhor, aumenta esse músculo que é minha fé, amém? E, irmãos, talvez o natural seja a gente se acomodar diante das dificuldades. E eu quero caminhar com você no texto de 2 Coríntios 10, do 15. Olha o que diz. Obrigado. 2 Coríntios 10, 15. Meu filho, bota a primeira parte, B.
A, aqui está a B do versículo. Ok. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos no trabalho que outros fizeram. A nossa esperança, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito, é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente mais ainda. E o apóstolo Paulo vai continuar falando do propósito de ganhar pessoas para Jesus. Diga comigo, na medida que crescer a minha fé. Na medida que vai crescer a nossa fé, irmãos, Deus vai usando essa nossa fé. Por isso, o primeiro entendimento nosso: como é que a fé de alguém pode ser aumentada, irmãos? A nossa fé é aumentada quando temos uma necessidade, quando temos um problema, quando temos uma limitação. Alguns de vós chegaram aqui, e eu lembro de pessoas que entraram a primeira vez por essa porta, porque tinha alguém delas no socorrão. Lembro da primeira vez que alguém veio aqui, porque a mulher estava separando dele. Nessa hora ela lembrou da fé. Mas não foi só essa pessoa. Nós que estamos aqui, que somos crentes, sabemos que um problema ou uma necessidade, ela nos faz caminhar para o Senhor, que é o solucionador da nossa fé. Então, a nossa fé, irmãos, diante de um problema, ela é acrescida, porque eu começo a crer naquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que Ele é capaz de alterar. E a Bíblia, por exemplo, fala de uma mulher de fé, com uma fé muito grande, quando o Senhor usou o profeta Elias, para que ela pudesse encher as vasilhas, para pagar uma conta. Ela foi a ele: olha, meu marido era profeta, e ele morreu, e agora os credores estão buscando a gente, eu vou ser vendida, meus filhos vão ser vendidos. E o profeta disse a ela: vá para casa, pegue vasilhas emprestadas. E na medida que ela enchendo, de uma maneira sobrenatural, ia tendo óleo. Irmãos, quanta coisa vazia, que precisa ser cheia de fé, com fé. Eu imagino que aquela mulher, ela nunca tinha visto isso. Ela deve ter dito: como que isso vai acontecer? Aquilo não era uma rotina religiosa, aquilo não era um jeito comum de Deus fazer. Mas como ela tinha um problema, ela levou a Deus, e a solução de Deus foi essa. Olha aqui para mim. Eu sei que alguns de vós estão com alguma limitação física, você está com alguma situação em relação à família, você tem um sonho, tem uma empresa. Aproveite essa situação, porque sua fé vai crescer. E eu não estou dizendo para você que a fé de um crente só cresce com problemas. A Bíblia não diz isso. A nossa fé cresce de várias maneiras, crendo no que Deus é capaz de fazer, mas ela cresce também com problema. Deus vai usar essas circunstâncias e situações. Por isso, um pregador diz que necessidades horrorosas geram providências extraordinárias. Aleluia. Aquilo que é feio, aquilo que é terrível, vai gerar providências extraordinárias. E eu conheço parte de vós, eu imagino a metade de vós aqui sendo instrumento para consolar, para confortar, para direcionar alguém. Então, em vez de reclamar, em vez de murmurar, com essa situação que você está vivendo, vá diante do Senhor, e na medida que você busca, na medida que você crê no que Ele é capaz de fazer, e mesmo você não sabe como vai ser, Ele vai realizar na tua vida. Então, o primeiro entendimento é que a nossa fé aumenta diante de uma necessidade. Se ela aumenta diante de uma necessidade, significa que se você não for sábio, você pode virar um incrédulo.
a história, a Segunda Guerra Mundial, a situação na vida de uma pessoa, quando ela não foi capaz de buscar Deus, aquilo a afastou de Deus. Esse problema seu vai lhes fazer chegar para perto de Deus. Você pode dizer amém? O segundo entendimento, irmãos, que a nossa fé aumenta, é diante de um sonho ou de uma visão. O que eu desejo em Deus, o que eu desejo conquistar, e eu quero dizer para você que está em casa, você que está aqui, tudo que Deus entrega para alguém é para multiplicar. Se o que você tem hoje não pode multiplicar, peça a Deus que mude, que Ele dê outra ideia, porque tudo que Deus entrega é para crescer. E eu sei que aqui eu tenho vários funcionários públicos que têm uma vida mais ou menos dentro de uma rotina. Peça a Deus para que desse salário ele aumente. Peça outra ideia de riqueza. Peça que essa semente se multiplique. Um sonho aumenta a nossa fé. Eu também não estou dizendo aqui de que um sonho que você não teve confirmação de Deus. Há muita gente sonhando o que Deus nunca falou. Mas, meus irmãos, algumas metas é Deus que vai lhe dar, e a nossa fé vai aumentar através de alguns sonhos. E às vezes um sonho que nós temos, foi Deus que colocou ele dentro de nós, para que a realização desse sonho se torne resposta para aquilo que Deus quer realizar ou fazer. Talvez a empresa que você sonha, o Senhor colocou dentro de você. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que efetua tanto o querer como o realizar. Ele está colocando dentro de você um querer, que é Ele mesmo que colocou, para Ele ser glorificado amanhã. Aleluia. Então o sonho é a linguagem de algumas realizações. Esse sonho está dentro de você, ele não é pecado. Caminhe para o Senhor, comece a orar por ele, comece a colocar ele de molho, comece a colocar ele no óleo. É oração. Eu sei que alguém pode botar no óleo literal, mas comece a orar, comece a amadurecer isso no nome de Jesus. Irmãos, sonhos que talvez não vai ser agora, instantaneamente, mas o Senhor vai realizar amanhã. Um homem chamado Zacarias, ele tinha um sonho natural de ter um filho, e Deus o ouviu, mas a resposta foi lá na frente. E um dia o anjo disse: a tua oração foi ouvida. E nasceu daquele homem, o maior homem nascido de mulher na terra, nasceu João Batista. A Bíblia conta a história do profeta Daniel, que orou 21 dias, e o texto diz que o anjo, quando desceu, diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste, a te humilhaste diante de Deus, suas orações foram ouvidas. Mas por que ela não chegou? 21 dias se passaram, uma guerra no céu, os príncipes das trevas lutando para não chegar a bênção, até que o Senhor interviu e mandou anjo, um príncipe, Miguel, guerreiro, e a oração chegou. Tem situações que Deus já lhe respondeu, a resposta ainda não chegou, porque Ele está amadurecendo. Aleluia. Diga comigo: a minha fé é aumentada quando eu sonho. Amém? Sonho com a realidade, sonho em Deus lhe usando como Ele ainda não usou, no nome de Jesus. Irmãos, às vezes o sonho pode, como disse alguém um dia para mim, e eu quero que você tire isso da sua cabeça: não, pastor, eu acho que Deus não me deu mais, que é para eu não me desviar. Não, irmãos, talvez Deus não deu porque já sabe que você está desviado.
A bênção, irmãos, nunca vai poder roubar a gente do abençoador que é Ele. Mas você vê, seu coração já está desviado, já está inclinado. Então, se torne confiável, diga: Senhor, eu quero me tornar confiável. Você já viu falando várias vezes sobre projeto de riquezas. Riqueza é um projeto e precisa estar alinhado, em que você quer abençoar com a sua riqueza o reino, que Deus é seu sócio. Já lhe disse, escreva. Você tem um problema, transforme ele em uma bênção. Aleluia. É desse problema, talvez algo que você está teimando. Escute Deus, feche esse negócio, inclina para outra área, diga: Senhor, eu tenho um sonho. Aleluia. Um sonho que abençoa o reino de Deus. Terceiro lugar, como é que a nossa fé é aumentada? Ela é aumentada, irmão, por uma semente. A nossa fé aumenta através de uma semente. Lá em 1 Reis 17, do 7 em diante, a palavra de Deus diz assim, que algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e lhe perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que ele disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você pode dizer amém? Irmãos, será que o profeta Elias não foi cruel, não? Faça para mim primeiro. Se um pastor diz para um crente que está ganhando R$300, irmão, traga seu dízimo de R$30, alguém vai chamar nós de quê? Sei lá. Olha aqui, irmãos, ninguém é tão pobre que Deus dispense de você a fidelidade, e nem ninguém é tão rico que já tenha dado demais. Aqui era uma semente, irmãos, para aumentar a fé daquela mulher. E eu imagino aquela mulher fazendo aquele bolo para Elias. Será que vai dar certo? Irmãos, eu semeio mesmo não tendo, não, semeio com o que tem. Eu disse por amanhã uma imagem que eu não vi, mas eu escuto da Maria de Lourdes, a Lulu, relatando. Minha sogra se tornou uma viúva muito pobre, e ela lembra de várias vezes que ela partiu um tomate no meio e uma cebola para dar para alguém que não tinha. Toda a sua família é farta hoje, alguns caminhando para a riqueza, mas todo mundo é próspero.
Eu semeio, irmãos, como uma decisão de fé. E quem semeia com fé vai ter milagres. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos porque nós estamos fazendo. E talvez a dificuldade que você está enfrentando hoje, ela é um instrumento de Deus para Ele fazer o milagre amanhã. Não reclame não. Pergunte, Senhor, o Senhor quer usar em quê? Não será por isso que a gente não tem algumas coisas? Porque não damos, porque não entregamos. Hoje de manhã eu disse uma frase, eu quero que você diga comigo. Eu sou um grande candidato a aumentar a minha fé. Diga, eu sou um candidato nessa noite, para que a fé seja aumentada. Vá perguntando a Jesus. Às vezes nós achamos, irmãos, que nessa caminhada é para outros. Não. Deus quer alterar essa caminhada. No nome de Jesus. Uma situação difícil hoje, ela é uma situação para um milagre. Você pode dizer amém? Sim, é uma situação para um milagre. Talvez o milagre também não seja agora. E eu sempre digo, irmãos, que a fé, o tripé, tem 3 colunas que sustentam a vida cristã. A fé, a esperança e o amor. O amor é o mais importante. Mas, irmãos, cuidado para a sua vida não ser só de esperar. Não, a fé traz para hoje algumas coisas. Algumas coisas nós vamos viver por esperança, esperamos a volta de Jesus, esperamos uma realidade melhor. Mas não é só para o futuro, a fé é para hoje. Mas algumas coisas o Pai está fazendo para o futuro. Eu conheço um pastor que nasceu, o avô dele era rico, gado, tinha muito gado, a casa também tinha muita fartura. E com 5 anos os pais dele foram embora para Brasília, resolveram vender os gado que tinha, as coisas, e por descontrole, dificuldade de coordenar as coisas, o pai dele terminou acabando com tudo, não comprou casa, e foi descendo para o Goiás. E quando ele tinha 12 ou 13 anos, ele estava vendendo banana. Quem já vendeu banana aqui? Ou produto ruim. Se não vender logo, a bicha apodrece, ligeiro. E ele estava vendendo banana no sol quente, e as bichas pretando, e ele soltou uma frase assim: a culpa disso aqui é meu pai. Passaram-se mais ou menos 30 anos, esse pastor sou eu, viu gente? Passaram-se 30 anos, eu estava orando um dia com o Senhor, e Ele disse para mim: meu filho, o que seu pai não deu para você, cooperou para formar o homem que você é hoje. Aleluia. E eu comecei a pensar, o Senhor não me disse o que era, que aquela banana naquele sol quente, o que é que aquele meu murmurar, reclamar, eu lembro que eu estava chorando. Mas, irmãos, eu imagino todos os projetos sociais, eu imagino o meu jeito de ser, foi formado ali, naquilo que eu não tive. O Senhor me tirou do interior do Piauí, do meio daquele lugar de idolatria, e naquele lugar da banana eu conheci Jesus. Naquele lugar eu fui batizado. É uma cidade grande aqui do Tocantins, uma metrópole chamada Vanderlândia. Não ria não. Olha aqui. Diga comigo: a minha fé é aumentada quando eu sou capaz de crer em um milagre que vem de uma semente. Aleluia. Irmãos, todo mundo que retém, olha aqui para mim, todo mundo que tem medo de perder, todo mundo que controla, você que vai perder. Nós
Nós não vamos controlar, irmãos. Às vezes você está guardando uma semente, e eu sou filho de homem de roça. Eu lembro de plantar, não tinha nessa maquininha ainda não, ela chamava cova, cavava e os meninos iam botando a semente e botando com o pé e enterrando. Olha aqui para mim, desse jeito, olha aqui para mim. Semente que nunca é plantada, nunca nasce. Semente que é para plantar e você come, não vai multiplicar. Semeie no reino de Deus. E eu, como seu pastor, quando eu falo do sustento missionário, eu lembro assim, o que é que eles acham? Nós estamos semeando para a eternidade, irmãos. Isso aqui é um lugar de passagem. O que Deus nos deu é para aumentar a nossa fé. Aumente a nossa fé com a semente. Deus, se você continuar lendo o texto de 1 Reis 17, vai chegar uma hora, irmão, que o menino dessa mulher morreu. O filho dela morreu. E o profeta ressuscitou. Se aquela mulher não tivesse sido obediente lá na frente, aquele outro milagre não teria acontecido. Um milagre após milagre. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a nossa fé é aumentada por uma semente. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de obediência. De obediência. Estejam, pegue o livro 4 níveis de obediência lá na livraria, por favor. Irmãos, em quarto lugar, como é que a nossa fé é aumentada? Ela é aumentada quando nós verbalizamos. Eu tenho uma mensagem no YouTube, a nossa fé fala, que você pode ver isso. Eu resolvi trazer essa lembrança hoje aqui. A nossa fé é aumentada quando verbalizamos. A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo quê? Ouvir. Irmãos, em alguns momentos eu preciso compreender que eu mesmo preciso ouvir. Aleluia. Eu preciso ouvir o que está na palavra. Eu preciso ouvir o que Deus tem para nós. A nossa fé fala. Por isso, a nossa fé declara. Coloca aí, meu filho, o último. Diga comigo, a minha fé declara. Diga, a minha fé fala. E se ela vem pelo ouvir, comece a declarar. Porque o mundo bíblico é acionado pela palavra. É pela palavra que vai existir. Por isso, eu sempre repito que um crente calado, ele coopera com as trevas, com o inimigo. Um crente de boca aberta está a serviço de Deus e do seu reino. Você pode dizer amém? E é você e eu, mesmo ainda num processo de aperfeiçoamento, talvez ainda não sendo quem você deseja ou quem Deus deseja que você seja. Diga comigo, eu sou boca de Deus. Diga, eu sou boca de Deus. Profeta na terra. Comece a declarar aquilo que Deus quer fazer. Comece a desconstruir, que é uma autoridade que Deus dá a Jeremias, obrigado, e a todos os outros profetas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a declarar aquilo que está na palavra. Comece a declarar o que Deus lhe falou. Comece a declarar aquilo que está no seu coração, você sabe que é dele. No nome de Jesus. Nós somos o povo da fé. E como a nossa fé é visível, eu disse lá no começo, que alguém olhe para você no dia a dia e veja que você carrega fé. Esses dias de eleições, esses dias de... cuidado, irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. A sua boca precisa expressar fé. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos.